Olá, hoje teremos uma conversa com a minha querida Sandra Epstein, que é pesquisadora, educadora, artista e fotógrafa. Formada em Arte e Educação pela FAP e pela PUC, a Sandra iniciou suas pesquisas sobre os benefícios da energia vibracional da Mata Atlântica na região de Ubatuba, em 1990, onde desenvolveu o sistema de essências florais e vibracionais denominado Araretama, que é uma palavra tupi-guarani, que significa lugar de origem da luz. A Sandra nos conta como a Mata Atlântica é um modelo de cooperação e colaboração para o ser humano. Por meio de sua biodiversidade e respeito às diferenças botânicas, a mata constrói um tapete de vida, onde uma planta enaltece a outra sem competição destrutiva. Vamos a esta conversa fascinante com a Sandra Epstein. E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução. É para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Então, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro de 2024. Espero que todo mundo tenha aí curtido o período de festas e começado o ano com o pé direito. E hoje a gente tem a presença da minha querida Sandra Epstein, fundadora da empresa Araretama Essências Florais. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Yudi. Um super prazer de estar aqui com vocês. E primeiro eu quero te agradecer por ter lido meu livro, né, Sandra? E Mas me é dado claro, feedback. você viu que eu fui assim, fui certeira. É, muito obrigado. E Muitas amei, vezes, a né? maioria das pessoas eu acabo não sabendo se leu, se gostou, né? Então, aprecio muito. Inclusive, gente, para quem lê o livro, eu estou pensando em marcar um dia um tipo de um workshop para discussão dos conceitos do livro, tá? Então, quem tiver interesse, fica atento aí no grupo do WhatsApp que eu vou estar comunicando. Primeiro eu vou fazer uma enquete para saber se tem quórum. E depois eu organizo o dia. Tem. Opa, Sandra, Valdívia, já estou anotando aqui. Muito bom. Legal, Sandra. Então, conta um pouquinho da sua jornada como uma introdução para a gente saber um pouquinho da sua história, para a gente saber um pouco da sua empresa. Faz um Ah, resuminho para a gente, por favor. bom, vamos lá. Como filha de pais alemães que vieram para o Brasil em função da guerra, a minha percepção do mundo ela sempre veio tingida, né, através da racionalidade e da intelectualidade alemã, então, Sim. da necessidade de explicar os processos e os fenômenos Uhum. e, ao mesmo tempo, né, nascida no Brasil com essa força da natureza, com essa exuberância toda, as minhas experiências sempre foram muito intensas e eles sempre me deram muita liberdade para experimentar a vida em, em todas as suas gamas, desde pequenininha. Então, meu mundo imaginário, né? Sem dúvida nenhuma, eu sempre trazia a experiência e eles me perguntavam, mas em que caixinha que a gente vai colocar essa sua experiência, né? Não tinha caixinha, né? Então, já, né, adolescente, escolhendo a minha rota de vida, quando eu fui fazer a inscrição na faculdade, que seria sociologia, eu virei imprevisivelmente e fiz a inscrição em arte e educação. Uhum.
Porque naquele momento eu falei: "Gente, eu vou demorar muito tempo para colocar a mão, no produto do meu estudo em sociologia, eu quero colocar a mão a cada momento, a cada dia, através da arte". E não para me tornar uma artista, né, eu nunca pensei nisso, né, mas para estudar, compreender e vivenciar a criatividade como o drive do ser humano, no seu processo de criação e de evolução. Então lá fui eu, né, Uhum. eh, estudar arte e educação, sempre muito ligada à metodologia, sempre gostei muito. E, no final da década, na entrada para a década de 90, né, nessa transição, Uhum. eu moro com uma comunidade de amigos há 50 anos, a gente criou nossos filhos juntos, nós somos o nosso investimento para a longevidade, enfim. Nossa. Na época, nós tínhamos uma banda de música em casa e um produtor musical, um homem extraordinário, né, americano, um catedrático em história da humanidade. Ele foi para o Vietnã, ele perdeu família durante esse processo, ele ficou um ano em solitária, quer dizer, um homem com uma história de vida fascinante. Aham. E ele era nosso produtor musical. E ele chegou em casa, né, a gente assim, uma das nossas bases é no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba. Ele chegou em casa dizendo: "Eu vou morrer, Hum. eu desenvolvi um câncer terminal e eu vou morrer". Assim, os médicos, me deram mais 3 meses de vida, mais 3, um plus de 3. Se eu fizer uma cirurgia, mais de 6 eu não passo. Bom, no momento em que eu entrei em contato com a morte, né, e imaginei perder aquele amigo, eu comecei a dedicar 400% da minha atenção e da minha energia a estar com ele. E todos os dias a gente começou a caminhar num local chamado Fazenda Capricórnio, uma fazenda, um santuário natural, da Mata Atlântica, onde, um casal dinamarquês, na época, 25 anos atrás, quer dizer, né, há Uhum. muito tempo, né, tipo 50, quase 60 anos atrás, Sim. adquiriram essa fazenda, ele um engenheiro florestal. E a gente todos os dias ia caminhar nesse lugar. E a gente, à medida em que a gente caminhava, ele me contava a história dos povos, como catedrático de história da humanidade. E nesses passeios, num dos dias, a gente adentrou um novo caminho e, de repente, a gente estava na frente do rio, com uma árvore ancestral atrás de mim, né, pegando o meu lado, um cipó aéreo. E eu comecei a ouvir a voz desse cipó falando comigo, A voz do dizendo cipó falando com o você. cipó não estava, assim, absoluta, em sã consciência, Não tinha não bebida, não tinha. não era um filme de Walt Disney, não era participação onde as xícaras dançam, enfim, né, estava eu na Mata Atlântica querendo ajudar meu amigo e aquele cipó dizendo: "Ei menina, acorda. Você não me reconhece? Eu sou uma antiga amiga sua, da floresta, e eu posso ajudar o seu amigo". Naquele momento, né, a Gelou minha tudo, né? né, meu lado racional, alemão, né, parou e falou assim: "Gente, o que está acontecendo aqui?". E véus do tempo caíram na minha frente, e eu não era mais a Sandra. Eu era uma velha senhora da floresta. Eu olhava aquela natureza como parte de mim, não havia separação.
eu olhava como a minha família, a família de alma era aquela floresta. E mais importante para mim era ajudar meu amigo, se eu tinha razão, se era um surto psicótico, aquilo não importava naquele momento. Simplesmente Eu aconteceu. Você comecei não ficou tentando raciocinar o nada, que que não, era aquilo, para, não, né? ó, e aí eu lembrei que quando eu era pequena, tudo conversava com tudo, não existia distinção entre as nuvens, entre o vento. Eu acordava de manhã e eu ficava horas olhando os flocos de pó dançando pelos raios de luz que entravam pela janela do meu quarto, e Uhum. tudo se comunicava. Então, naquele momento, é como se eu entrasse em contato com o meu core, né, com o centro da minha existência. Então já E era eu familiar para você essa experiência, né? era Foi, totalmente foi familiar. recordar uma situação que você já tinha bastante proximidade, né? Exatamente, mas é como se tivesse aberto uma dimensão nova. Uhum. E eu comecei a pegar pedaços do cipó, colocar dentro da garrafinha d'água, Pegou todos. a banhar o meu amigo com aquela água. E a gente começou a fazer esse processo durante os dias consecutivos, antes dele viajar, porque ele, como ex-combatente do Vietnã, ele tinha hospitalização gratuita em Singapura, onde tem um centro, né, um Certo. hospital do exército americano. Uhum. Então, ele estava pronto para ir, a passagem dele era depois de uns dias, mas a gente ficou durante esse tempo todo mergulhado na floresta, a gente ia todo dia para lá. E esse homem que chegou em casa, trazendo a notícia da morte, ele, depois de uns dias, ele parecia uma uva passa hidratada, sabe aquela que você põe na água, que você compra, assim, na mercearia? Ele é toda sequinha, aí você põe na água, ela fica Bem. gordinha, cheia de prana, de energia. Ele, de repente, ele era um outro homem. E ele realmente foi embora para Singapura, e ele fez a cirurgia. Durante o processo da quimioterapia, ele escreveu cartas para mim. Ele me chamava de Half-Elven, que quer dizer meia-elfa, né. Uhum. Ele escrevia cartas e ele escreveu um livro em agradecimento à Mata Atlântica, dizendo que ele tinha sacado uma coisa muito importante da virada da vida dele, e que ele não ia morrer. E, de fato, ele não morreu, ele voltou e Cara, ainda viveu algumas décadas com a gente, né. entendi. E para mim isso foi, assim, um turning point na minha Sem vida, né, dúvida, que foi, história assim, sensacional. Que um momento de história. virada, né, eu resolvi, eu nem pensei em ser produtora de florais, assim, nem imaginei ir por esse caminho. Eu fui pra Califórnia, eu fui estudar, medicina vibracional, frequência, no comecinho da década de 90. Uhum. A partir, assim, eu teria que pegar 3 horas, então eu vou dar umas resumidas, né. Sim, Então, a sim. partir de experiências, na floresta, e um chamado que eu recebi, por um cogumelo comestível, inclusive, assim, trazendo a consciência da importância de eu fazer uma jornada de autoconhecimento. Eu comecei a desenvolver as essências. Então, durante 7 anos, eu simplesmente me entreguei ao chamado da floresta. Então, quando eu senti a força de que eh, alguma planta precisava ser ancorada, mas não ela apenas, ela como um canal dos avatares do planeta, trazendo informações como semeadoras do futuro, né. Então, nesse processo, né, de canalizando, durante esses 7 anos, eu acabei lançando o sistema na Holanda, porque para o Brasil era uma coisa muito nova. Claro. Porque Aham.
todos os florais falam de flores, e eu comecei a pesquisar a diversidade da Mata Atlântica, os Uhum. fungos, os líquens, as árvores ancestrais, os cipós. Eu eu abri, né, eu expandi a questão do conceito do floral da natureza, Ah, sim. e para o Brasil aquilo ali era assim, era aquela matemática lá de Júpiter, né. Então, fui para a Holanda, fui para a Inglaterra, lancei o sistema fora do Brasil e depois acabei trazendo ele para cá. 7 anos me dedicando à pesquisa. Dos 7 aos 14, eu desenvolvi um sistema chamado fitness emocional. Então, é uma escola para o comportamento emocional. Então, como exercitar diferentes pontos de vista Uhum. através de uma jornada bem desenhada e delimitada. Depois dos 14 aos 21 foi a aplicação desse processo e trabalhando muito no leste europeu, então é uma das minhas grandes bases, né, de vórtex de trabalho é a República Tcheca e a Eslováquia, onde esse sistema foi recebido, assim, de uma forma muito Que interessante. legal. E aí, só me diz uma coisa, quando você fala sobre desenvolver o sistema e buscar todos os elementos da floresta, como que é essa combinação entre pesquisa, esse lado científico, e o seu lado perceptivo ou intuitivo? Como que você sabia que era para pegar tal planta, ou tal folha, ou tal semente, ou tal flor? A minha relação na pesquisa é como uma relação de uma criança, na natureza. Uhum, Né, eu me disponho a estar vivenciando, ouvindo, sentindo, compartilhando com a natureza num processo extremamente fluido. Então, dentro do xamanismo, você até entender o xamanismo dentro da física quântica é muito mais fácil do que entender o xamanismo dentro da antropologia, uhum, né. Porque o processo xamânico, ele é frequencial. Então, na física quântica, né, a gente consegue entender que a matéria essa é a mi só é a minha rusga com a física quântica, porque eu gosto da biologia quântica, porque a física quântica ela é analisada dentro de laboratórios fechados e a biologia quântica ela é viva na sim. natureza, né. Uhum, Mas você tem, o estado da matéria, né, você tem o estado da matéria que é uma frequência lenta, e você tem o estado da onda, né, que é uma aceleração das partículas, certo? Então todo o processo xamânico, todo o vivenciar xamânico, é você conseguir alquimizar, transformar de matéria para frequência. Na uhum, verdade, é muito simples, quando você entende assim. uhum, Então, eu sempre entreguei a minha presença para receber um estado de frequência. E com isso, através do processo cognitivo, trazer de uma forma legível para que a gente possa entender os sintomas emocionais e as virtudes que estão sendo trazidas, será que né. você acabou desenvolvendo como se fosse um dial de rádio humano, que você tem uma amplitude maior que as pessoas para saber em qual frequência que está? Exatamente. Hum, E isso vivenciando isso na floresta, né, e me dispondo a estar aberta para o uhum, processo, para a experiência, sem nenhuma projeção pessoal. Isso é um processo de treino, aonde você vai vai lapidando a sua relação com o mundo, aonde você começa a entender aonde você não está projetando o seu desejo e aonde você está captando o que está lá. É uhum, um é um desenvolvimento, né. entendi.
E aí, obviamente, você teve toda essa conexão com a Mata Atlântica, mas tem outros Isso. motivos para você Ok. seguir se concentrando na Mata Nossa, Atlântica? é o motivo, né? Uhum. Então, a Mata Atlântica, ela não é uma floresta de raízes profundas. Ela é uma das maiores biodiversidades do planeta. A sua biodiversidade é maior que a da Amazônia, que é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Porque biodiversidade, ela não é medida em tamanho territorial, ao contrário. No menor espaço de terra, a quantidade de vida que está presente. E Uhum. a Mata Atlântica é riquíssima. Só que ela fez tudo isso num processo de complexidade, complexidade aqui, né, dentro dos conceitos do Capra, né, que são as inter-relações de vida, os tapetes de vida que são criados acima da Terra, né, e a partir das diferenças. Então, a inteligência social biológica da Mata Atlântica ela é de uma sacada que é exatamente o pulo do gato, o salto quântico que o ser humano precisa fazer hoje. Então, eu vou explicar o que Explica mais para a significa gente, que isso. agora interessou. Vou explicar. Nós somos, como humanidade, a espécie humana é muito jovem. Nós somos muito jovens, muito. Sim. 250 mil anos num planeta de 4 bilhões de anos, né? É assim, nós somos, né, purinhos, assim, quase pré-adolescentes. Por isso que os mestres falam tanto em compaixão. Tem que ter compaixão com esse ser. É muito jovem, é ainda criança, né? Só que nós temos um drive competitivo muito grande, né? Existiu um momento onde nós tivemos, né, no nosso processo de rota, a escolha biológica, social também, porque é interrelacional, entre ficarmos na fisiologia dos bonobos ou dos chimpanzés. E acabou ganhando a fisiologia dos chimpanzés, trazendo essa competitividade que eu acho injulgável, porque eu acho que a gente está aqui, inclusive, conversando essa noite em função, Lógico, dessa força, né? exato. Uhum. Nós somos produtos Sim. disso, mas considerando que nós temos, né, na nossa fisiologia, na nossa engenharia comportamental, nós temos 3 centros básicos. Depois os chakras, eles se alinham a partir desses 3 centros. Então, o primeiro é o instintivo, né, é o chakra visceral, Uhum. que é onde está registrado todo o nosso comportamento desde o início dos nossos tempos. Nós temos o centro, sentimental, eu já nem falo mais emocional, porque o primeiro corpo tem muito a ver também com as emoções, então é mais o sentimento, que tem Uhum. a ver com o cardíaco, e o centro intelectual. Muito bem. Nós somos competitivos e o tipo de competição da espécie humana, ela separa aqueles que são semelhantes dos que são, distintos. Nós nos separamos instintivamente daqueles que não são como a gente. E o centro intelectual, através da nossa riqueza criativa, acaba se apoderando dessa força de separação, criando as religiões, né. E Então, em todas as nome de outras Deus estruturas de em nome poder de também. Deus, nós matamos, né. Então, Uhum. assim, só que aonde que a porca torce o rabo? No centro instintivo, que é onde a gente tem no campo morfogenético desse centro. Lá nós nos separamos em função das nossas diferenças. E a Uhum. Mata Atlântica?
através da sua inteligência social e biológica, sacou o contrário. Através das diferenças, ela criou um dos mais ricos tapetes da natureza do planeta Terra. Uhum. Então, quando eu pesquiso, quando eu trago substâncias vibracionais com o imprint desta floresta, é porque eu estou trazendo de uma forma múltipla, né, porque eu espalho isso pelo mundo, para que isto entre no campo morfogenético da espécie humana como um imprint de um novo comportamento, para um processo evolutivo, para um passo mais adiante, que é o passo que a gente precisa dar agora. Uhum. Então, é por isso que eu Que é pesquiso rumo à amazonas. união, cooperação, altruísmo, conexão, harmonia, tudo isso, né? A partir das diferenças, Uso Yudi. das Esse que diferenças, é o ponto. É assim: valorização das diferenças. "Uau, você é diferente de É. mim", cara, que demais! A gente pode criar um campo de energia riquíssimo a partir disso, né. Uhum. Sensacional. Quero mostrar aqui para as pessoas o processo que eu passei, né, com as essências. Está aqui o meu kit, Jornada da Expansão da Consciência, feito com Dr. Fábio Gabas, né? Isso mesmo. Sempre ele, Super. irmão, sócio, médico, sempre estamos junto com ele. E aí tem um kit aqui muito bonitinho, né, de 7 essências. E aí eu tomei cada um por 3 dias e completei um ciclo de 21 dias, certo? E eu fiz esse processo sincronizadamente com o livro da nossa querida Cláudia Cardilho, né, que é Perfeito. também de 21 dias, que é a trilogia da frequência da gratidão, né? Então aproveitei o final do ano e eu fiz esse processo, comecei antes do Natal, terminei depois do Ano Novo, e é muito interessante como eu acho que quando a gente experimenta algum produto, alguma solução, a gente quer perceber as coisas de uma maneira muito nítida, certo? Se é uma coisa forte, né? E para mim a experiência foi o contrário, é, foi a, foi contrária, ou seja, foi uma experiência muito sutil e gradual, né? E aí eu fui experimentando dias de prolongada serenidade, né? E, e quando a gente fica na serenidade, a gente fala assim, ah, tá tudo normal. Só que quando eu falei com um grupo grande de amigos, eu tive um encontro na semana passada, quase todo mundo estava falando, nossa, eu comecei o ano de uma maneira muito turbulenta, muito, sabe, de altos e baixos, nervosismo, estresse. Eu falei, nossa, eu não passei por nada disso. Eu acho que eu estava blindado, É, né? você estava num processo de guia, né, você estava sendo guiado por um processo, né. Sim, exatamente. Foi muito sutil, muito sereno. E aí, como eu terminei na semana passada, eu parei. Aí essa semana eu já senti irritação. Então, Volta a tomar. essa era a minha pergunta. Pode recomeçar imediatamente ou tem que dar uma Pode pausa? recomeçar imediatamente, não precisa nem ter parado, né. Hã, pode Foi bom para começar parar para perceber a diferença. Mas isso, realmente. também. Então já vou recomeçar, já vou recomeçar. E para A quem tiver a interesse, né, gente? Então, o é site da Sandra é araretamaoficial.com.br, né? isso. E, Cristina, você perguntou se são os florais que o Fábio Gaba são, sim. Então, E inclusive, esse quando você compra o produto, tem vídeos introdutórios do Dr. Fábio, né? Junto. exatamente. Nossa, tem um material riquíssimo que está
associado ao kit. E assim, é um projeto de muito amor, de muita consciência, né? Trazendo toda a força, né, do Dr. Fábio, né, que é maravilhosa, que é uma força exponencial, e essa força da Mata Atlântica, né? Então, essas chaves para os processos evolutivos, É né? muito legal. Só para as pessoas saberem a sequência, o primeiro é originalidade, o segundo é diversidade, o terceiro é conectividade, o quarto é fé, quinto é liberdade, o sexto é simultaneidade e o sétimo é universalidade. E o conceito é alinhado com os chakras do corpo, né? Então você começa lá embaixo e Exatamente. vai subindo, né? E, e, e é interessante porque eu chamo essa jornada, ela é o segundo andar dos chakras, porque há 10.000 anos que essa semente de sabedoria dos chakras veio, né, ao Uhum. planeta através de sábias criaturas, né? E em 2015, eu recebi mensagens do segundo andar, que assim, 10.000 anos a gente sabe sobre os chakras, mas como é que são as oitavas dos chakras? Uhum. Então, esse kit, ele vem honrar as oitavas, a primeira oitava dos chakras, para os próximos 2.000 anos, que a humanidade precisa aprender a alinhar e a estruturar e a expandir a partir deles. Sensacional, muito bom. E gratidão pela experiência, né, por todo esse processo, a sua entrega, por criar produtos tão maravilhosos e tão avançados, viu, Sandra? E quando você fala com as pessoas a respeito dos processos das essências, você sente diferença nos resultados ou na percepção entre o público masculino e feminino? Ai, muito grande, né? Porque o público feminino, ele, ele está completamente mergulhado dentro desses conceitos, né? O Uhum. público masculino, ele é mais resistente, mas eu acho que é uma questão de desenvolvimento de linguagem, né? Então, Desenvolvimento com certeza, né? Porque se você falasse comigo há 10 anos atrás, eu falei, nossa, essa mulher ela tá meio zureta. né, Não... essa tá doida. Então precisei de 10 anos estudando para caírem as fichas e estar aqui sendo merecedor dessa conversa com você. Ô, Yudi, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Um dia, né, é um dia onde isso é compreendido. E eu, durante esse processo, já são 34 anos, né? Em pesquisa, quer dizer, eu não comecei há um ano atrás ou 2 anos, são 34 anos, né? É, toda vez que eu ia para um congresso, né, eu estava toda estruturada para falar tudo certinho, para não abrir a boca sobre o Cipó falou comigo. Chegava lá, chegava lá, o negócio era mais forte que eu, né? E eu tenho várias histórias aonde exatamente essa forma de falar e de se expressar acaba tocando pessoas extremamente rígidas, que também é importante, né? Sim. Uhum. Acaba, muitas vezes, o contraste é que faz a pessoa ter um clique. Para mim, por exemplo, sempre foi assim, né? Então, nessa minha jornada desses 10, na verdade, mais que 10 anos já, né?
eu pensei muito no seguinte conceito. O que fulano está me falando me parece um disparate, parece absurdo. Mas, puxa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que tem experiência de vida muito ampla. Eu acho que eu preciso prestar atenção, porque muito provavelmente sou eu que não estou captando a mensagem, né? E esse processo de você se permitir avançar no estudo e aos pouquinhos você adquirir uma nova perspectiva, ele de uma certa maneira, dá muito medo, né, internamente, porque é uma desconstrução, porque você significa que aquilo que você acreditava na verdade. Né? Então, por isso eu entendo a resistência minha e entendo a resistência de todo mundo, na verdade, né? E eu acho muito bacana a gente entender que começa a ter dentro de uma pequena comunidade no mundo, essa abertura para conceitos que são desafiadores, né? E, e eu tive um exemplo no final do ano passado, no evento que a gente estava junto, né, com o Dr. Korotkov, com o Dr. Orlov, e professor Inamoto, eles falando que a água tem memória e que eu gravo tudo isso com frequência na água. Eu falei, nossa, acho que eu preciso estudar mais sobre isso. Inclusive, isso é uma das outras coisas que eu acho que eu vou fazer um resumo e trazer num desses nossos encontros, o que eu estudei a respeito da água, né? Pode Então, me colocar nesse dia. pode também? Tem bastante coisa, viu? Então é muito interessante e realmente abre a mente, né? E aí agora, hoje, justamente você falando das essências florais que são vibracionais, agora para mim eu já assimilo com mais naturalidade, porque eu já entendi qual que é o conceito, né? E aí, Sandra, quando você desbrava uma nova área do conhecimento e você investe a sua vida inteira nisso, você se especializa muito provavelmente em encarar dificuldades, encarar Certeza. descrença, ceticismo, né? E você provavelmente foi adquirindo uma percepção a respeito de todos esses obstáculos, né? Diferente do que quando você começou. Como que hoje você encara essas dificuldades que a vida te apresentou e te apresenta? Eu, eu, eu acredito muito, muito naquilo que eu sinto, né? E acredito mais na minha experiência do que naquilo que eu aprendi na escola, né, como verdade. O que é a verdade? O que é? Nós somos universos internos, né, experimentando a tecnologia humana é exatamente a área do sentir subjetivo. É uma tecnologia, absolutamente, né, é um stamp, né, é um carimbo do ser humano, né. Eu enfrentei muitas dificuldades, inclusive, assim, teve um momento, foi em, acho que 1994, né, foi no início, Uhum. que assim, justamente por eu pesquisar a biodiversidade, não só a florzinha, aquele momento mágico que a flor se abre e depois não interessa o resto, e nem que ela tem uma estrutura, que ela tem um caule, que ela tem, quer dizer, só quando a gente é mocinha, a gente tem o que falar, quer dizer, como é que é o processo todo, né? Então, é a maturidade, a sabedoria, isso tudo está no processo da planta também. Por isso que eu faço com ela inteira, né? Em 98% dos casos, eu não corto pedaços. Então, teve um momento que, assim, era como se o mundo tivesse andando numa direção oposta. Eu estava nessa sala aqui, eu peguei um espelho do meu quarto, coloquei na minha frente,
olhei para mim e falei assim: "Escuta, você você está botando fé nessas coisas todas que você está sentindo? Você está? Você tá, somos 2, não estou mais só. Vamos juntas, vamos juntas", porque eu sempre tive a sensação, mas com muita humildade eu falo isso, né, eh, de estar carregando sementes do futuro mesmo, né, importantes para essa humanidade que eu sou apaixonada pelo ser humano, eu amo nossa espécie, né, eu quero que ela dê certo. Então, poder trazer essas sementes e assim, eh, eu quando era pequenininha eu era muito insegura, depois adolescente muito insegura, esse processo me trouxe muita força, né, de aquilo que você sente visceralmente, que vai do primeiro ao sétimo chakra, leva em frente. Especialmente porque é feito com amor, é feito com a bem-aventurança, né, não tem nada de negativo nesse processo. Então não tem como ser ruim. Sensacional. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final da conversa, e eu vou dar um espaço para suas palavras finais, mas eu tenho curiosidade, se você puder incluir na sua mensagem final, a respeito do que você acha, assim, o que você acha a respeito da vida? Você acha que está tudo programado? Ou tem destino ou não tem? Como que você enxerga a vida hoje? Eu enxergo a vida como eu assim, eu enxergo o universo, né, eu enxergo a vida como nós sendo expressões de uma entidade chamada universo. Cada um de nós é uma expressão única desta grande entidade, né. E a beleza são essas expressões únicas. E existem linhas que a gente pode seguir, mas elas não são determinantes. São linhas que estão em ressonância e sinergia com a sua fonte, né, com o seu core, né, com aquelas matérias-primas daquilo que você é feito dentro desse mar de possibilidades que é o universo. E aí existem sintonias para a gente caminhar nesse processo. Agora, existem rotas que podem ser livremente escolhidas dentro do menu do cosmos, Uhum. e a gente pode escolher essas rotas. Sensacional. Deu até para enxergar as ondas fluindo. Sim. Sandra, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua sabedoria. Sempre muito bom conversar com você e espero que esse vídeo sirva para sua mensagem, né? Seja um instrumento para que o seu recado chegue a mais e mais pessoas, viu? Gratidão, viu? Super obrigada, meu querido. Gratidão. E para quem quiser saber mais sobre a Sandra e o trabalho dela, cheque na descrição desse vídeo, porque eu vou colocar todos os links para vocês acessarem com facilidade. Gratidão.